Bem-vindos ao canal Mitos, Folclores e Lendas. Descubra as histórias mais fascinantes e enigmáticas do imaginário popular. Inscreva-se agora e deixe o seu like para mergulhar nesse mundo de mistérios. A história começa na pacata cidade de Santa Clara, situada em meio às paisagens verdes e montanhosas do interior do estado de São Paulo. Com uma população de aproximadamente 10.000 habitantes, a cidade era um verdadeiro refúgio do agito e do estresse das grandes metrópoles. Suas ruas tranquilas eram margeadas por árvores frondosas, criando um ambiente acolhedor e sereno. As casas, em sua maioria, eram construções antigas, com fachadas coloridas e jardins bem cuidados, conferindo um charme singular à cidade. A comunidade de Santa Clara era conhecida por sua união e solidariedade. Os moradores se conheciam pelo nome e cultivavam uma atmosfera de proximidade e amizade. As festas tradicionais, como a festa do Divino e as celebrações juninas, eram momentos em que todos se reuniam para celebrar, fortalecendo os laços comunitários. A cidade também se orgulhava de suas tradições culturais e artísticas. O teatro local, embora modesto, abrigava peças e apresentações musicais, contando com a participação dos talentos locais. A biblioteca, apesar de pequena, era um ponto de encontro para os amantes da leitura, onde histórias e conhecimento eram compartilhados. Santa Clara possuía ainda belas áreas naturais ao redor, como cachoeiras e trilhas, que atraíam turistas em busca de contato com a natureza e momentos de tranquilidade. O turismo era uma fonte de renda importante para a cidade, mas não interferia em sua atmosfera acolhedora e serena. No entanto, toda essa tranquilidade seria abalada pela chegada do Homem do Saco. O mistério que envolvia a sua presença desafiaria a comunidade unida de Santa Clara, testando a coragem e a capacidade de enfrentar os temores que surgiriam com sua aparição. Um dia, a rotina tranquila de Santa Clara foi abalada pela chegada dos primeiros rumores sobre um estranho homem que perambulava pelas ruas da cidade. Os moradores começaram a comentar sobre avistamentos de um indivíduo misterioso, vestido com uma capa escura e carregando um saco nas costas. A história, repleta de detalhes sinistros e perturbadores, logo se espalhou rapidamente entre os habitantes, gerando um clima de apreensão e curiosidade. As descrições sobre o Homem do Saco variavam, mas havia um consenso entre aqueles que afirmavam tê-lo visto, e sua figura era enigmática e sombria, fazendo-se destacar nas paisagens serenas da cidade. Alguns relatavam que ele possuía olhos penetrantes, capazes de transmitir um arrepio na espinha apenas com um olhar. Com a disseminação dos boatos, as especulações sobre a identidade e as intenções do Homem do Saco se intensificaram. Alguns acreditavam que ele era um espírito maligno, outros afirmavam que se tratava de um fugitivo da justiça, enquanto havia quem o considerasse um predador em busca de vítimas indefesas. À medida que a história ganhava força, o apelido ao Homem do Saco se tornou a designação oficial para esse enigmático personagem. O nome em si evocava uma aura de mistério e medo, trazendo à mente antigas histórias folclóricas e lendas urbanas que povoavam o imaginário popular. A população de Santa Clara se via dividida entre aqueles que acreditavam na veracidade dos relatos e sentiam um medo genuíno diante da figura do Homem do Saco, e os mais céticos, que consideravam a história como mera superstição e boato infundado. No entanto, o sentimento de apreensão crescia a cada nova narrativa e encontro relatado, deixando uma marca indelével na atmosfera antes pacífica da cidade. Nesse cenário de incertezas e temores, o Homem do Saco se tornou um enigma a ser desvendado, um mistério a ser enfrentado pela coragem da comunidade de Santa Clara. A cidade estava prestes a embarcar em uma jornada repleta de suspense e desafios, em busca da verdade por trás da figura sinistra que assombrava suas ruas. À medida que o tempo passava, a história do Homem do Saco foi se tornando mais sombria e aterrorizante. Alimentada por lendas urbanas e relatos assustadores, sua figura se transformou em uma ameaça que rondava a cidade durante a noite. As histórias se propagaram rapidamente pelos cantos da comunidade, espalhando medo e criando uma atmosfera de apreensão. Dizia-se que o Homem do Saco tinha uma predileção por crianças desobedientes, espreitando-as nas sombras para capturá-las e levá-las em seu saco sinistro. As crianças de Santa Clara, atemorizadas, passaram a evitar sair de casa durante a noite. Os relatos de encontros com o misterioso homem se multiplicaram, preenchendo as conversas nas escolas e nas casas. As narrativas se tornaram cada vez mais detalhadas e assustadoras, alimentando o temor coletivo.
Algumas crianças afirmavam ter visto o homem do saco à espreita nas ruas escuras, com seus olhos penetrantes e o saco às costas, pronto para capturar suas vítimas. Outras contavam histórias de amigos ou conhecidos que haviam sido alvo de sua terrível ação, desaparecendo misteriosamente após um encontro com ele. Essas narrativas sinistras levaram a um clima de desconfiança e receio, onde até mesmo os adultos passaram a olhar com desconfiança para as sombras noturnas. As ruas tranquilas de Santa Clara tornaram-se mais vazias durante a noite, enquanto as histórias sobre o homem do saco se entrelaçavam com o imaginário coletivo, despertando um sentimento de vulnerabilidade e desamparo. A presença do homem do saco se transformou em uma sombra que pairava sobre a cidade, moldando o comportamento das pessoas e deixando uma marca indelével na vida cotidiana. O medo e a fascinação pela lenda persistiam, criando uma atmosfera de suspense e incerteza sobre o que era real e o que era fruto da imaginação atemorizada. Santa Clara se via imersa em um mistério que exigiria coragem e determinação para desvendar. A chegada da lenda do Homem do Saco gerou preocupação e inquietação entre os moradores de Santa Clara. Diante da crescente apreensão na comunidade, a polícia local decidiu intervir e investigar a situação. O detetive Carlos Ferreira, reconhecido por sua habilidade em solucionar casos complexos, foi designado para liderar a investigação. Determinado a desvendar a verdade por trás da lenda assustadora, o detetive Ferreira iniciou sua jornada meticulosa de pesquisa e análise. Ele mergulhou nos relatos, entrevistando testemunhas que afirmavam ter visto o homem do saco ou ter tido encontros perturbadores. Com uma abordagem metódica, o detetive Ferreira cruzou informações, procurando conexões e padrões que pudessem levar a pistas sobre a origem e a natureza do homem do saco. Ele examinou os relatos minuciosamente, buscando discrepâncias e tentando identificar qualquer elemento que pudesse indicar uma possível falsificação ou exagero. Além das entrevistas, o detetive Ferreira também investigou a história da cidade em busca de eventos passados que pudessem ter dado origem à lenda. Ele vasculhou registros antigos, documentos e arquivos policiais, tentando encontrar referências a casos similares ou incidentes que poderiam estar relacionados à figura do Homem do Saco. À medida que a investigação avançava, o detetive Ferreira percebeu que por trás da lenda do Homem do Saco havia uma mistura de realidade distorcida e mitos urbanos. Ele começou a encontrar evidências de que a história estava sendo alimentada e exagerada por pessoas com interesses diversos, incluindo aqueles que se beneficiavam do medo gerado na comunidade. Consciente de que o medo e a desinformação podiam criar um ambiente propício para manipulação, o detetive Ferreira decidiu ampliar sua investigação e não se limitar apenas aos relatos do Homem do Saco. Ele passou a se aprofundar nas dinâmicas sociais da cidade, buscando compreender as motivações e os possíveis ganhos por trás da propagação da lenda. Enquanto desvendava as camadas do mistério, o detetive Ferreira enfrentava resistências e desafios, encontrando pessoas relutantes em compartilhar informações ou que tentavam dissuadi-lo de prosseguir. No entanto, sua perseverança e determinação em busca da verdade o impulsionavam a seguir adiante, cada vez mais perto de desvendar os segredos ocultos por trás da figura sinistra do Homem do Saco. Enquanto o detetive Ferreira aprofundava sua investigação, vasculhando os registros e conversando com os moradores mais antigos da cidade, ele descobriu uma conexão intrigante entre a lenda do Homem do Saco e um evento trágico ocorrido há muitos anos em Santa Clara. O detetive encontrou menções a um caso arquivado de um desaparecimento de uma criança que havia ocorrido décadas atrás. A criança, cujo nome era Ana, desapareceu misteriosamente sem deixar rastros, gerando um grande abalo na comunidade na época. No entanto, o caso permaneceu sem solução, e a memória do incidente foi gradualmente esmaecendo ao longo dos anos. À medida que o detetive Ferreira mergulhava nos detalhes do caso, ele encontrou relatos antigos de testemunhas e depoimentos das pessoas envolvidas na investigação original. Embora a ligação entre o desaparecimento de Ana e a lenda do Homem do Saco não fosse evidente à primeira vista, à medida que as peças se encaixavam, ele começou a suspeitar de uma possível relação. Conforme o detetive aprofundava sua pesquisa, ele descobriu que os primeiros relatos sobre o Homem do Saco surgiram pouco tempo após o desaparecimento de Ana. As histórias falavam de um homem misterioso, vestido de forma semelhante ao descrito na lenda, que teria sido visto nas proximidades do local onde Ana foi vista pela última vez. Com essa descoberta, o detetive Ferreira acreditava firmemente que a lenda do Homem do Saco tinha uma base real.
Ele acreditava que a história havia se alimentado do desaparecimento trágico de Ana, ganhando força com o passar dos anos e se transformando em uma lenda urbana que assombrava a cidade de Santa Clara. Determinado a encontrar respostas, o detetive Ferreira se empenhou em reconstruir os eventos que envolveram o desaparecimento de Ana. Ele revisitou as evidências, reexaminou as pistas antigas e buscou possíveis testemunhas que ainda pudessem fornecer informações cruciais para desvendar o mistério. A conexão entre o desaparecimento de Ana e a lenda do Homem do Saco se tornou o fio condutor da investigação do detetive Ferreira. Ele estava determinado a trazer à tona a verdade por trás desses eventos, trazendo justiça não apenas para a memória de Ana, mas também para a comunidade de Santa Clara, que havia sido assombrada pelo medo e pelo mistério por tanto tempo. À medida que o detetive Ferreira desvendava os segredos ocultos por trás do Homem do Saco, ele se aproximava da verdade obscura que assombrava Santa Clara. Sua investigação minuciosa o conduziu a uma descoberta surpreendente, e a lenda do Homem do Saco era usada como uma ferramenta para a manipulação e o controle das crianças, mas por trás disso havia uma trama ainda mais sinistra. O detetive Ferreira descobriu que um grupo de criminosos sem escrúpulos havia se aproveitado do medo generalizado gerado pela lenda para cometer uma série de delitos na cidade. Eles perceberam que, ao alimentar a crença no Homem do Saco, poderiam manter a população em constante estado de medo e desconfiança, facilitando assim suas atividades criminosas. Os criminosos espalharam deliberadamente histórias sobre o Homem do Saco capturando crianças desobedientes, criando um ambiente de pânico e tensão. Aproveitando-se da vulnerabilidade das pessoas, eles realizavam roubos e outros delitos, confiando no medo generalizado para encobrir suas ações. Esse grupo de criminosos habilidosos tinha uma rede complexa de operações, usando a lenda como uma cortina de fumaça para desviar a atenção da polícia e da comunidade em geral. Eles se disfarçavam ocasionalmente como o Homem do Saco, aumentando o temor já existente e semear o caos na cidade. Conforme o detetive Ferreira aprofundava sua investigação, ele começou a desvendar a estrutura desse grupo criminoso e a identificar seus principais integrantes. Ele se deparou com uma rede de informantes e cúmplices que alimentavam a lenda do Homem do Saco, recebendo benefícios em troca de sua participação nas atividades ilícitas. Determinado a desmantelar essa trama de manipulação e criminalidade, o detetive Ferreira montou uma operação secreta para prender os envolvidos. Ele reuniu provas sólidas e obteve depoimentos de testemunhas corajosas que se dispuseram a colaborar. Com o apoio da polícia local, o detetive Ferreira liderou uma ação coordenada para desbaratar o grupo criminoso. Em uma operação surpresa, os criminosos foram presos e suas atividades criminais expostas à luz do dia. A revelação da verdade por trás do Homem do Saco deixou a comunidade de Santa Clara chocada e abalada. No entanto, à medida que a justiça era feita e a sensação de segurança começava a ser restaurada, a cidade se uniu para se recuperar desse período turbulento. O detetive Ferreira, reconhecido como herói local, recebeu os agradecimentos da comunidade por sua dedicação incansável em desvendar a trama obscura. Sua determinação e habilidades investigativas foram fundamentais para restaurar a paz e a tranquilidade em Santa Clara. Com o passar do tempo, a lenda do Homem do Saco perdeu seu poder de terror sobre a cidade de Santa Clara. A verdadeira origem da lenda foi revelada e os moradores puderam finalmente compreender que o medo que havia dominado a comunidade por tanto tempo era baseado em uma trama criminosa. A prisão dos integrantes do grupo criminoso trouxe alívio para a população, que aos poucos começou a reconstruir a confiança e a sensação de segurança na cidade. A história do Homem do Saco passou a ser vista como um capítulo sombrio do passado, deixando de ser uma ameaça real. O detetive Ferreira, honrado por seu papel na resolução do caso, continuou a trabalhar na polícia de Santa Clara, dedicando-se a garantir a segurança da comunidade. Sua determinação e coragem serviram de inspiração para outros policiais e para a população, fortalecendo o sentimento de união e confiança na cidade. À medida que Santa Clara se recuperava do impacto causado pela trama criminosa, a cidade começou a retomar seu ritmo pacato e acolhedor. Os moradores se uniram para reconstruir a imagem da comunidade, promovendo eventos culturais e atividades que reforçavam a solidariedade e a paz entre os habitantes. As crianças, que haviam sido as principais vítimas do medo provocado pela lenda, gradualmente voltaram a brincar livremente pelas ruas de Santa Clara. Os pais, agora mais tranquilos, passaram a confiar novamente no ambiente seguro que a cidade proporcionava.
No entanto, mesmo com a trama criminosa desvendada, a lenda do Homem do Saco permaneceu como uma lembrança viva na memória da comunidade. A história serviu como um lembrete dos perigos de se deixar levar pelo medo e da importância de questionar as informações recebidas. O detetive Ferreira escreveu um relatório detalhado sobre sua investigação, que foi compartilhado com as autoridades competentes e serviu como lição para outras cidades enfrentarem situações semelhantes. Sua experiência se tornou um exemplo de como a determinação e a busca pela verdade podem trazer justiça e restaurar a tranquilidade em uma comunidade abalada. Com o tempo, a lenda do Homem do Saco começou a desvanecer, tornando-se apenas uma história contada de geração em geração, relembrando os desafios superados pela cidade de Santa Clara. A comunidade se fortaleceu com base na união e na resiliência, transformando a adversidade em um lembrete constante de sua capacidade de superação e de se reerguer diante das dificuldades. Assim, a cidade de Santa Clara seguiu em frente, deixando para trás os tempos sombrios da lenda do Homem do Saco e abraçando um futuro de paz, confiança e esperança.